vou mostrar para vocês um novo comando que ele é parecido, ele tem uma funcionalidade parecida com o comando sequência, né? Mas ele serve em algumas situações específicas onde o comando sequência às vezes fica inviável, a gente não consegue usar. Então vou começar criando aqui um dodecaedro, então vou fazer 2 pontos e vou digitar aqui o comando dodecaedro. Vou usar a sintaxe aqui mais simples, né, de digitar 2 pontos aqui. Pronto. Então temos o dodecaedro. Vou ocultar os eixos aqui que eu não vou precisar. E também vou ocultar a malha. Vou reduzir um pouco essa imagem. Beleza. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um pequeno dodecaedro estrelado. O que significa isso? Eu vou fazer, a partir do dodecaedro, né? Eu vou fazer ele ficar estrelado, entre aspas, né? O que significa que a gente vai criar pirâmides em cada face do dodecaedro. Aí vai parecer que a gente tem uma estrela ali, né? Em 3 dimensões, né? Então, o processo manual, né, seria fazer o seguinte: eu posso selecionar a ferramenta aqui de extrusão para pirâmide, né? Aí eu seleciono uma das faces do dodecaedro e depois informo a altura. Aí eu tenho aqui a pirâmide construída nessa fase. Eu teria que repetir esse processo para todas as outras faces, né? E aí eu criaria o que se chama, né, de pequeno dodecaedro estrelado, tá? É interessante notar o seguinte: quando a gente faz uma pirâmide por vez, ó, os elementos dessa pirâmide, né, as arestas, as faces laterais, né, os vértices, né, o vértice da pirâmide aqui, né, e os outros pontos aqui, que também são vértices do poliedro, podem ser tratados de forma individual, né? O que é uma vantagem fazer esse processo manualmente, tá? Agora a gente vamos fazer aqui de uma vez só, né? Para não ter que ficar fazendo um por um, só que a desvantagem é que a gente vai ter que criar uma lista e a gente não vai conseguir selecionar elemento por elemento, tá bom? Mas quando a gente só quer a figura, né? A gente só quer a figura final para usar ela, então esse processo que faz tudo de uma vez, né? É mais interessante do que ficar fazendo um por um. Então vamos lá. Bom, vou apagar essa pirâmide. E agora vamos fazer aqui tudo de uma vez. Qual que é o comando que a gente utilizaria, né? É o comando sequência, né? A gente utilizaria o comando sequência. Bom, só qual que é o problema de utilizar esse comando aqui? É que olha só como as faces do dodecaedro foram nomeadas, ó, face A, B, C, D, E, face A, B, F, K, J, etc. Como é que eu vou usar, como é que eu vou usar o comando sequência de forma que a gente consiga percorrer todos esses pentágonos aqui através do comando sequência? Não dá, né? A gente não consegue. Se tivesse nomeado assim, face 1, face 2, face 3 até face 12, tudo bem, a gente conseguiria usar o comando sequência, mas não foi nomeado assim numericamente, então a gente não consegue utilizar dessa forma. Qual uma alternativa? Então vamos lá. Uma alternativa é criar uma lista com essas faces aqui. Então seleciona todas elas, né? E aí clica e arrasta para a linha de entrada. Ela já vai, ó, colocar entre chaves, o que significa que vai ser criada uma lista se eu teclar Enter, com todas as faces do dodecaedro. Então eu vou teclar Enter, pronto, eu tenho a lista 1 aqui, L1, que é a lista de todas as faces do dodecaedro regular que a gente criou aqui no GeoGebra.
Aí sim, eu poderia utilizar o comando sequência agora. Agora é possível utilizar o comando sequência, né? Colocando o seguinte, aqui na expressão eu quero a pirâmide, né? Onde o polígono vai ser o quê? Vai ser um elemento da lista L1. Então eu digito aqui elemento, uso esse comando aqui, ó, elemento, onde eu vou informar a lista e a posição do elemento. A lista é L1 e a posição do elemento agora vai variar. Eu vou pegar todos os elementos da lista, né? Então vai variar. Vai começar, aí eu declaro a variável k, né? Põe aqui k variando de começando no 1 e indo até 12. Eu percorreria essa lista aí e criaria as pirâmides, tá? Só que nesse caso, como a gente já tem a lista, existe um outro comando que é mais fácil, mais intuitivo para percorrer os elementos dessa lista, que é o comando empacotar. Então vou digitar aqui empacotar, só tem uma sintaxe, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Colocar a expressão, eu quero criar uma pirâmides, né, a partir dessas faces aqui, então vou colocar aqui o comando pirâmide. Vou selecionar a sintaxe para informar qual é o polígono e a altura, né? O polígono vai ser as faces que agora estão na lista L1. Então, eu vou colocar aqui uma variável. Essa variável, eu vou colocar a altura 5 aqui, tá? Então, eu vou criar pirâmides que tem como base uma face do dodecaedro e altura 5. A variável, né, é x. O que é essa variável x que eu coloquei aqui? Ela vai ser um elemento da lista que eu informo agora, a lista L1. Então, o x vai ser substituído pelo primeiro elemento da lista L1. Aí ele vai criar então a pirâmide, que tem como face, como base, a face ABCDE, que é o primeiro elemento da lista L1, né? E altura 5. Depois o x é substituído pelo segundo elemento da lista L1, que seria a face ABFKJ, né? E assim por diante. Então essa variável é um elemento da lista que a gente informa aqui. E aí esse comando faz os elementos da lista, né, faz com que, né, essa expressão aqui seja aplicada a cada elemento da lista, tá bom? A gente poderia informar mais variáveis e mais listas aqui. O comando permite isso, se a expressão depender de mais variáveis. Nesse caso não depende, só depende dessas mesmo, né? Então vou apagar e já vou fechar o comando. Pronto. Então ele já fez a prévia, vou teclar Enter. E aí a gente tem aqui então um pequeno dodecaedro estrelado, ok? Eu ia fazer o seguinte, eu ia criar aqui um controle deslizante antes, né? Esqueci disso, vou fazer isso agora, criar um controle deslizante para a altura das pirâmides que a gente fez ali, tá? Então vou fazer um controle deslizante chamado H para representar a altura, que vai variar de 0 a 10. E vou colocar incremento aqui 0.1. Vou teclar OK. Então já tem aqui o controle deslizante. Vou agora trocar lá no comando que eu utilizei, né? Dá um duplo clique e vai abrir a linha de comando aqui, tá? Então, ó, eu coloquei pirâmide X, altura 5. Vou substituir o 5 pelo controle deslizante aqui, H. Pronto. Então, agora eu posso controlar a altura, né, dessas pirâmides aqui, ó. Ok? Então, eu tenho agora aqui o chamado pequeno dodecaedro estrelado. Beleza? Posso esconder lá o dodecaedro, né? Aí veja, a gente pode, né, mexer nas configurações do objeto para tentar deixar ele mais interessante, visualmente falando, né? Então, aqui, aí cada um vai depender, né, do objetivo que a gente tem, de como que a gente vai usar essa figura aqui. Mas só uma dica aqui, né? Aproveitando, vou dar uma dica. Vamos selecionar então a lista, que seleciona o objeto como um todo.
e vamos vir aqui em propriedades, né? Nesse caso, para não ficar muito, a imagem não ficar muito poluída, né? Eu prefiro apresentar o objeto assim, ó. Em cor, vou pegar uma outra cor qualquer aqui, tá? Vou pegar cinza mesmo, vou pegar um cinza bem claro aqui. E vou fazer o seguinte, vou colocar 100% aqui de transparência, quer dizer, na verdade, né? Ele aumenta aqui não a transparência, né? Transparência zero significa que é totalmente transparente. E aqui a gente aumenta, deixando o objeto com uma aparência de sólido mesmo, né? Então vou colocar 100 e vou deixar uma linha um pouquinho, os segmentos um pouquinho menos espessos. Beleza, aí aqui ó, estilo das linhas escondidas. Essa configuração é interessante, tá pessoal? Que aqui você escolhe se as linhas que ficam por trás do objeto ficam inalteradas, né? Ou vai aparecer em tracejado ou invisível, tá? Aqui não está dando para aparecer, deixa eu mudar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu tirar essa de 100%, ó. Colocar aqui 50% para vocês verem a diferença, ó. Se eu deixar tracejado, olha lá, as linhas que estão atrás do objeto ficam tracejadas. Se eu colocar inalterado, beleza? E invisível, ó. Então atrás do objeto agora as linhas ficam invisíveis, tá vendo? Vou deixar assim, só para vocês verem o efeito, ó. Então, vocês podem mexer na configuração para tentar deixar o visual, né, a imagem um pouco mais interessante, né, em termos visuais.